gente! Tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar da trilogia da Nora Roberts, a trilogia Dos Corações Irlandeses. Bom, como é uma trilogia, né, são 3 livros. E pra começar, eu só li o terceiro. Coração Rebelde, mas vamos à ordem. O primeiro livro chama Almas em Chamas, e foi o primeiro livro lançado também pela Nora Roberts. Então, assim, antes de começar, Nora Roberts, ela escreve romances adultos. Então, se você tem menos de 18 anos, você toma cuidado, assim, se você vai realmente ler ou não, né? Porque tem conteúdo, assim, mais adulto, digamos assim. Tem coisa muito mais explícita hoje em dia. Mas... Hoje em dia é redundante, mas enfim. Hoje tem saído muito mais coisas, assim... chocantes do que um livro da Nora Roberts. Mas, enfim, é o primeiro livro dela. O segundo livro lançado dessa trilogia chama O Mistério de uma Flor, que também foi escrito logo no início da carreira da Nora. E o terceiro, Coração Rebelde. Maravilhoso. Que é do ano 2000 e tem muito menos problemas do que os outros dois. Sim. A gente é meio suspeita pra falar de Nora Roberts, porque como vocês podem ver aqui atrás, assim, é só Nora. Nora Roberts. E ainda tem mais ali atrás, sabe? Então, assim, a gente gosta. Talvez de um romance. Talvez. Não sei. Pode ser. Pode ser. Acho que a gente tem que fazer uma análise, assim, meio mais estatística. Mais profunda, mas assim, esses livros têm muitos problemas. Porque, assim, o homem é muito abusivo. Ele não respeita a mulher. Aqui, assim, a gente vai entrar na questão, assim, do machismo, que é muito, mas muito, muito usado aqui. E ele é usado de uma maneira romantizada que não é bacana. Não é legal. E se hoje você for ler os livros mais novos da Nora Roberts, você não vê esse tipo de coisa. Inclusive, nem Coração Rebelde, sabe? Tem essas relações meio abusivas que nesses outros aqui tem. Esse daqui, por exemplo, eu acho que eu dei umas 3 estrelas pra ele. Já esse aqui foram 2. Foi 2. E tipo assim, a história em si, tudo gira em torno de uma fazenda, assim, de competição de cavalos. Esse daqui, a Adélia, ela é uma jovem da Irlanda que a família dela... Mas ele é mais bonito, não é não? Enfim, ela é uma jovem irlandesa que acabou de perder toda a família dela na Irlanda e ela vai morar com o tio dela que mora nos Estados Unidos numa fazenda de criação de cavalos de corrida. E ela entende bastante dessas coisas, então ela vai pra lá e ajuda o tio. Só que ela acaba se apaixonando pelo dono da fazenda, o Travis. E, gente, tá tudo errado nessa relação, sabe? É muita submissão, ela se sujeita a algumas coisas que ela não tá afim, mas mesmo assim ela faz porque ela acha que ela deve. E assim, Errado. Eu poderia falar horas e horas e horas desse livro. Eu poderia falar horas e horas desse livro e ainda assim ficar muito chocada com as coisas que aconteceu. Aí, quando chega o segundo, O Mistério de uma Flor, é de uma prima distante da Adélia, né, da protagonista da primeira história, e ela mora na Irlanda também e ela é uma contadora. Só que ela quer mais da vida dela, ela quer sair da Irlanda, ela quer conhecer o mundo. Não quer ficar só naquilo que ela sempre faz. E aí, um belo dia, a Adélia vai visitar a Erin, que é a prima dela. E junto com a Adélia e o resto do pessoal que vai o Burke, que é um amigo da família da Adélia, e ele também tá começando agora a entrar no mundo dos cavalos de corrida e essas coisas assim. E aí ele conhece a Erin lá e ele Irlanda. Gosta muito dela, porque ela é uma pessoa muito diferente, ela fala o que ela pensa, sabe? Ela não é assim... Até então a gente acha que ela não é submissa. E aí ele acaba levando ela com ele, porque ele precisa de uma contadora. E ela parece ser muito boa, e ele já fez ele faz uma investigação, assim, em torno, assim, das competências dela, e ele acaba levando ela também. E até ela pra vai, né? Até pra ela ficar mais perto também da prima dela, né? E assim, tem uma cena nesse livro. O livro tava indo muito bem, sabe? Até uma cena. Chega um momento que eu pensei, eu não tô acreditando no que eu tô lendo. Eu não tô acreditando. Sem contar que se a gente for pensar bem, ainda que esse livro seja feito assim, mais na década de 80, não é normal uma coisa dessas acontecer. Eu não sei o que dizer sobre esse livro e o primeiro, assim. Tipo, não. Não, a gente não vê mais isso nos livros da Nora e é triste saber que isso chegou a acontecer, porque ela ainda deve acontecer. A escrita por si, ela é maravilhosa, sabe? Ela melhora com o tempo, melhora, mas as coisas que ela insere na história não são coisas bacanas de acontecer, sabe? E ainda por cima são romantizadas. Mas aí, você chega no terceiro livro, tudo muda. Tudo muda. Porque assim, primeiro,
o terceiro livro é sobre a Killy, que é a filha mais velha da Adélia. E ela é uma pessoa, assim, cheia de vontade própria. Ela tem as suas vontades, ela faz o que ela acha que tá certo e ela faz muitas coisas boas. E, assim, o relacionamento que ela desenvolve nesse livro, que não é nenhum spoiler, né? É muito mais saudável. Porque ela entende os limites dela, ela vai até onde ela quer ir, o parceiro dela respeita mais as vontades dela. O parceiro, aliás, ele é... o novo treinador dos cavalos da fazenda. E, assim, é uma coisa muito mais... Tá, se a gente for saudável. Pensar... não é que, assim, nossa, é mais saudável. É mais saudável, mas a questão não é se é saudável ou não. É uma coisa que parece mais realista. Não sei. Algo que a gente queria mais que acontecesse na vida real do que o que acontece nas duas primeiras histórias. Até porque, assim, as duas primeiras foram escritas no início dos anos 80 e essa aqui já é em 2000. Então, assim... 20 anos se passaram, muitas coisas mudaram. E a escrita da Nora Roberts também foi evoluindo e aprimorando conforme o tempo. Então, não tem como esperar o mesmo tipo de pensamento, o mesmo tipo de enredo que você esperaria dos dois primeiros. Que aliás você nem esperava encontrar isso nos primeiros livros dela. E você até chega a se assustar, porque você não... Gente, tá tudo errado. Tá tudo errado. Mas eu recomendo. Livro, assim. Eu recomendo a leitura dos dois primeiros se você é fã da Nora e quer ver como que foi o início da carreira dela. Porque realmente a gente leva um grande tapa na cara, porque a gente não imaginava que fosse assim. Mas se você quer ler uma história boa de romance da Nora, eu indico Coração Rebelde. Até porque, assim, se você não conhece os personagens dos dois primeiros livros, você pode ler... Tanto que o primeiro livro que eu li dessa série foi esse daqui há muitos anos atrás. Só depois que eu fui realmente comprar essa nova edição da Harlequin, que é mais baratinha, só que ela é meio estranha, né? Que não sei se vocês conseguem ver, mas é muito curta a margem, é tudo muito grudadinho. O livro é muito apertadinho, aí você fica com... Aí se você abre demais, ele fica com a capa meio aberta, meio sabe? Marcada, meio marcada. Essas coisas que a gente, assim, não gosta de ter no livro. Que a gente que é meio perfeccionista, a gente percebe. Mas é uma opção bacana, assim, porque esses livros a gente já não encontrava mais no Brasil, que eles foram lançados há muito tempo atrás, e eu nem sei se os dois primeiros chegaram a ser lançados em português aqui no Brasil. Então, assim, se você quer ler, se você tem interesse da primeira trilogia da Nora, que é uma escritora tão consagrada no meio do romance. Tão bem vendida, tão aclamada. Assim, é bacana você ler. Mas não espere muita coisa dos dois primeiros livros. Exatamente. Vá com essas expectativas lá embaixo, porque não é legal o que você vai encontrar no início. Mas o terceiro... Vale a pena. Vale a pena. Então, assim, pro primeiro livro eu dou 2 estrelas. 1,5. Pro segundo 3, 2,5. E pro terceiro 5, é isso aí, favorito. Muito bom, leiam. Então a gente gostaria de saber se vocês já leram esses livros, ou se vocês pretendem ler. Ou se você é fã da Nora Roberts, qual que é seu livro favorito? Porque provavelmente ainda veio muitas resenhas da Nora Roberts, porque... Ela é uma querida. Nora Roberts. Então, gente, até a próxima. Beijo pra vocês.